pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Greencast, o seu podcast sobre visto americano, vida nos Estados Unidos, dúvidas para imigrantes, para residentes. Seja bem-vindo, doutor Guilherme. Hoje estamos aqui muito bem acompanhados, não é isso? Com certeza, Alessandra, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a todos vocês e vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado especial de hoje, né? Não conheço direito, Ale, não sei direito tem assim. quantos anos que você não conhece ele direito? Na verdade, o pior é que anos nem tem muito, né? A gente tem o quê? 3 anos que a gente se conhece. Mas, assim, a amizade mesmo é intensa, né? Meu antigo colega de apartamento, né? Eu dividia apartamento e um melhor amigo que a gente tem aqui na América, com certeza. Mas não é só por isso que ele está aqui, é porque ele é um excelente contador, sabe muito de toda a questão tributária dos Estados Unidos, se especializou nisso já faz um tempo, né? E aí ajuda vários e vários brasileiros que querem empreender aqui nos Estados Unidos e também que vão assumir uma vida e têm que ter as responsabilidades fiscais. É o Henrico Anders. Eu achei que você ia falar tudo mesmo, o nome e o sobrenome dele para o pessoal colocar aqui embaixo, gente. Henrico Anders. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Que legal. Tá preparado para a sabatina aqui do Greencast? Tô vendo que a lista é longa. Porque a gente vai passar aqui por vários caminhos, porque vamos começar pensando o seguinte, o Henrico não veio aqui a passeio para responder nossas perguntas. Então, antes de ser um contador, é também um imigrante, Henrico? Com certeza. Então, conta pra gente um pouco dessa história aí. Chegou aqui nos Estados Unidos em que ano? Veio com que propósito? Conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Então, eu cheguei aqui em 2011, né? Fazem aí 13 anos, 12 anos hoje. Hoje? Hoje? Não, na verdade foi no começo desse mês. Caramba, que legal. No começo desse mês, a gente fez 12 anos aqui. E a gente veio pra cá já com o intuito de ficar, então um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Algumas pessoas vêm pra experimentar ou pra ver se vai ficar. Não, a gente já veio já com uma pretensão de ficar. A gente já conhecia também Orlando, a gente já conhecia a cidade que a gente... Especificamente o bairro que a gente veio morar depois, então... A gente já veio com a intenção de ficar e aí a gente veio, na época, com visto L1 e... A gente, quem? Toda a família? Toda a minha família direta. Então, os meus pais e os meus irmãos, que são 4, né? Então, a gente já veio com essa pretensão de se adaptando, ficar por aqui, né? Então, fazem 12 anos. E você tinha quantos anos? Menos quanto, né? Porque com essa 14. cara... Eu tinha 14 anos. E como é que foi essa adaptação, Henrique? Você chegou, então, chegando direto na high school? Eu cheguei, na verdade, era pra eu ir pra high school. Como eu cheguei em novembro, é o meio do ano letivo dos americanos. Então, eles falaram, cara, eu acho que você vai se adaptar melhor se você começar na 8ª série. Até porque a escola, eu comecei Link Celebration, que a Lei conhece bem. A K8 lá. Eu fiz o K8, onde tem uma proximidade maior entre os alunos. E já estão nas internas. Eu nem sei o que é K8, não faço ideia o que é isso. Vamos lá, pessoal do Greencast. O K8 é a escola que vai do kindergarten, por isso o K, né? Isso. Até o 8º ano. A partir do 9º ano, o 9, 10, 11, 12, vai ser na high school. Não, isso eu sei. A high school de celebration é gigante, né? Sei lá quantos High School Musical mil... Você assistiu High School Musical? Então, é gigante a escola. E querendo ou não, a escola ou do elementary ou da middle school, ou no caso de celebration, que são as duas em uma só escola, que é do kindergarten até o 8º ano, são escolas um pouco menores. Então, você acaba tendo uma proximidade maior ali com os alunos, com os professores. É uma escola muito grande, a Celebration High School, e depois ela passou a ser ainda maior em termos de student body, né? De corpo estudantil. Ela praticamente dobrou de tamanho do meu freshman year pro meu senior year, né? Do meu 9º ano até o meu 12º ano, que é o último ano da high school. E assim, como você chegou há tanto tempo, seria certo dizer que você já é mais americano em termos de cultura e práticas, né? Profissional, pensamento do que brasileiro? Cara, é quase 50-50, né? Porque eu vou fazer 28 anos em 2025. E aí você vai ter 14 anos aqui, 14 anos. Ele é um adolescente brasileiro com uma vida adulta americana. É quase um pré-adolescente, né? Exatamente. Porque já foi desenvolvendo esses hábitos. Acho que tem uma mistura boa, né? De adaptação com a cultura americana e, ao mesmo tempo, eu também não saí do Brasil num nível em que eu não conheço a cultura brasileira, não consiga
entender a dinâmica de como muito das coisas funcionam no Brasil. Então, acho que tem um equilíbrio ali. E nos conta um pouco dessa trajetória dentro da parte tributária dos Estados Unidos, né? Sei que você também passou por alguns golpes de sorte aí na vida também, né? Isso é o que a gente tenta pensar hoje, mas me conta um pouco dessa trajetória. Então, eu comecei na área contábil em 2017. Então, já fazem aí 6 anos. Um pouco mais de 6 anos, se for contar os meses, não sei. E estou indo para o meu 7º ano agora nessa seara. E eu comecei numa empresa... eu comecei sem ter conhecimento nenhum na época, praticamente, na área. Comecei numa empresa de assessoria para expatriados. Então, uma contabilidade, mas ela tinha esse foco de... tratar de assuntos de pessoas que estão no Brasil, estão se mudando para cá, que foi basicamente onde eu me criei na área contábil. Então, a gente tem a parte de assessoria de quem está vindo para os Estados Unidos e precisa estruturar essa parte toda, que é complexa. E a gente tem o run of the mill, o comum, que é cuidar da contabilidade de quem já está aqui, está estruturado aqui, não tem mais vínculo com o Brasil, até americanos, alguns clientes. E aí eu pulei a trajetória, né? Mas eu comecei na Expat em 2017. Depois eu fundei minha empresa, minha própria contabilidade, a Supratex, em 2019. Que no início era XP Tax, né? Que no início era XP Tax com um sócio, que depois... golpe de sorte da vida. Virou a não ser mais sócio. E graças a Deus hoje eu estou com a minha própria assessoria contábil e tributária, Anders Advisors. Anders Advisors, muito bem. Então, dando advisors por aí, com muito conhecimento, né? Henrico, fala pra gente um pouco da importância da pessoa se planejar, porque às vezes ela planeja para imigrar, ela planeja tudo, né? Se ela vai vender o apartamento, qual visto que ela vai tirar, ela planeja em que escola que o filho vai estudar, mas tem uma coisa que ela esquece, é de planejar a questão tributária, né? Sim. Ou a parte de patrimônio. É importante isso? Tem como começar a fazer isso ainda no Brasil, para o pessoal que está nos ouvindo e que ainda não imigrou? É muito importante. É o que eu mais encontro de falta de planejamento, se a gente for falar. De todas as searas, todo mundo pensa no carro, na casa, no visto, obviamente, não nem entra. Por que você acha que eu fiz essa pergunta com tamanha propriedade? Com tamanha propriedade. Com tamanha propriedade. Quem que pensa, né, no governo? Cara, você pensa nisso no dia 30 de abril de cada ano, que é o dia que eu parava, virava a madrugada e fazia a minha declaração e enviava. Não, e para quem não é empresário no Brasil, né, que você não era empresária, né? Não, recebi meu salário, pegava o comprovante que a empresa mandava dia 30 à noite. Era muito mais preocupada com a restituição que você potencialmente iria ganhar do que começava a fazer minhas contas simplificadas, se era... e tá tudo bem. O mais importante era o saldo a restituir. Não, mas a falta de planejamento, principalmente, eu vou te dizer quem ela mais afeta. Quem tem empresa no Brasil e vai continuar atuando por meio, vai manter essa empresa no Brasil ativa. Ou seja, vai ter rendimentos. E vai ter rendimentos lá. Isso é porque o motivo prático, assim, sem entrar em detalhes disso, você tem uma distribuição que está vindo do Brasil, que é isenta no Brasil, por enquanto, não houve mudança no Congresso nesse tema. Mas, quando ela chega aqui nos Estados Unidos, a gente vai ter que oferecer essa tributação americana. Então, isso já cria um problema inicial para quem tem a maior parte do seu rendimento centralizado em distribuições de lucro, já traz um problema automático para quando você está chegando aqui nos Estados Unidos. E aí tem os pormenores. Porque quando essa renda entra, quando esse dinheiro entra, não interessa se ele foi uma renda tributada ou não tributada. Exatamente. Chega aqui, é uma entrada de recurso nos Estados Unidos. Exatamente, é uma renda que portanto, tributável. A tributação, exatamente. E a gente estrutura isso para minimizar, justamente. E até voltando um pouco, Henrico, eu acho que é muito importante esclarecer isso, porque é uma coisa que a gente enfrenta muito dentro do direito migratório, né, e da representação imigratória, que é com relação à licença. Quem que pode, né, fazer o imposto de alguém aqui nos Estados Unidos? Quem pode vender esses serviços? Sim. E, principalmente, quais são as licenças que você, por exemplo, tem ligadas justamente à prestação de serviços contábeis e de imposto, né? Sim. Então, é muito importante. Até isso é alvo de uma discussão hoje no Congresso se o IRS, né, a Receita Federal Americana, pode regulamentar quem está fazendo uma declaração de imposto de renda. Por enquanto, isso existe uma resistência a isso. Então, hoje, basicamente, você tem que ser um tax preparer para você fazer uma declaração de imposto de renda, por exemplo, que é uma das coisas que a gente faz. Mas isso não é uma representação.
uma representação é mais próximo do que um advisor faz, do que um advogado faz, do que um CPA faz. Essa é a credencial que eu tenho, que chama EA, né, o short dela, o acrônimo e o nome é Enrolled Agent, que é uma licença emitida pela própria Receita Federal, pelo IRS, e me permite representar os clientes perante o IRS e, eventualmente, se escalar para alguma outra instância, a gente pode representar também perante auditorias, perante outros processos, dívidas que o cliente possa ter com a Receita Federal, ou até uma auditoria ou qualquer outra situação que tenha relação com o imposto de renda. Então, quem não é EA não pode, por exemplo, representar ninguém numa auditoria da Receita Federal? Não tem poder de representação nenhum. Então, basicamente, se acontece alguma coisa, é uma questão de responsabilidade ética profissional, você ter a licença para você poder representar se algo vier a acontecer com esse cliente perante a Receita Federal, seja por erro de quem está fazendo ou por alguma situação que a Receita Federal está encontrando naquela declaração que ela quer investigar. E essa licença é comum? Os contadores dentro do mercado brasileiro aqui têm essa licença? Dentro do mercado brasileiro não é muito comum. Tem alguns contadores que têm, mas dentro do mercado brasileiro ela não é muito comum. Ou seja, você que está vendo esse vídeo no YouTube ou está ouvindo o nosso podcast, é o seguinte, ele não é só um contador, ele é um Master Blaster, super, hiper, ultra contador, entendeu? É só que eu não sei falar isso em quem inglês. Pode te representar numa auditoria. Isso, né? Exato. E aí você lembra, né, pessoal? Hoje, cada vez mais, a Receita Federal, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, pelo pouco que eu sei, a do Brasil tende a até cruzar mais informações do que a dos Estados Unidos, mas essas receitas, elas têm um poder de cruzamento absurdo. Tem. Né? Então, assim, se você declarar algo, a Receita Federal vai lá, cruza e fala, opa, não, essa informação aqui não tá batendo. Então, na prática, por favor, né, vai cair em auditoria, né? Eles chamam, tem um processo, né, que eles chamam, que eu me esqueci, O levy? Antes do levy, né, que eles vão lá e já começam a te ameaçar, olha... Conferir. Exato, tem alguma coisa errada, esse não é o valor que a gente tem e tudo mais. Esse é o first notice deles. Então, quando o IRS enxerga algo de errado com a sua declaração e ele tem uma condição de cruzamento de dados, ou seja, ele tem a documentação base, ele vai te mandar falar, olha, eu acho que você declarou essa parte aqui errada. Acho que você errou aqui, querido. Acho que você se enganou pela aqui. metade. E assim, e é uma coisa, pessoal, que é muito interessante, porque né, a gente vai lidando aqui dentro dos Estados Unidos e a gente vê que tem tanta liberdade, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Tem muita liberdade aqui nos Estados Unidos e a gente acaba sendo displicente no nosso dever de responsabilidade com a empresa. Só que, pessoal, é muito interessante porque você, dentro da ideia americana, você tem que ser muito diligente com a sua empresa, porque tudo bem, você tem essa liberdade, mas em um momento que você precisa de alguma coisa, seja ou do governo, ou seja porque você está em alguma ação, ou seja porque alguma coisa está acontecendo, cai em uma auditoria da IRS, por exemplo, você tem o dever de ser muito diligente com as contas da sua empresa. Não só manter todos os livros contábeis bem atualizados, né, dizer cada despesa que é. Isso é uma coisa que aqui o pessoal não faz. No Brasil a gente está acostumado, porque existe, né? A Receita Federal brasileira é assim, ó, te acompanhando cada detalhe, cada passo que você dá. E a cada mês também, né? Normalmente lá tem os impostos que são mensais. A gente paga imposto mensal no Brasil, né? E aqui não. E aqui, como você declara o imposto no ano, né? Você vai lá e faz a declaração anual, acaba que você não tem esse tipo de cuidado e tudo mais. Só que é muito motivo pelo qual você precisa de um contador Master Blaster Super Hiper Ultra. Exato. Entendeu? Assim como o Henrico. E é muito comum isso, essa questão de assim, tanto que muitos clientes agora com uma mentalidade... Tem uns imigrantes de alguns anos para cá que tem uma mentalidade um pouco mais planejadora. Uhum. Então, eles me perguntam... Querem andar na linha. Eu consigo pagar mensalmente? Você pode pagar mensalmente o imposto nos Estados Unidos. Isso é um tema interessante porque não é muito comum se fazer, mas você até recebe uma pequena penalidade se você não o faz, pelo menos trimestralmente. Então, se você é self-employed ou você tem uma empresa própria, a obrigatoriedade é você... eventualmente está declarando ali, pagando os impostos estimados trimestralmente. Mas não tem nenhuma penalidade em recolher mensalmente também para quem está vindo para os Estados Unidos e tem essa mentalidade já. Isso é uma coisa que você, né, como empresa, por exemplo, é obrigado a emitir o 1099 de pagamentos para outras empresas, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem, às vezes, uma prestação de serviço por parte de uma empresa, isso é uma coisa que a Lopes, por exemplo, registra lá todos os prestadores, tudo aquilo que tem terceirizado e tudo mais, porque no final do ano, automaticamente, no meu caso, né,
pelo menos pelo que eu acompanho, automaticamente o sistema já vai gerar um 1099 e ele mesmo já vai enviar para aquele prestador de serviço e para o IRS. Olha, declaramos que a gente pagou isso daqui para você no ano anterior, então você tem que ter cuidado, né? Porque se você não declara tendo consciência de tudo aquilo que declaram de rendimento vindo de você, se você não declara que você teve um rendimento mínimo daquilo, a IRS vai falar assim, opa, alguma coisa não está batendo aqui na sua declaração. Exato, e aí é onde mora o perigo, porque pelo que eu entendo, tá? E aí você, por favor, toma a frente nisso, mas pelo que eu entendo, a maior diferença entre a Receita Federal Americana e a Receita Federal Brasileira é que a brasileira ela te acompanha muito mais de perto. E aí, quando acontece alguma coisa, vai lá e te dá um tapa assim na mão, né? A americana, ela te deixa muito livre, mas quando acontece alguma coisa, você recebe uma carta falando, eu vou penhorar a sua propriedade. Então, assim, você já fica, que é isso? Calma. Que tapinha é esse? Mas você sabe que se ela... Exato. Se ela te pegar fazendo uma coisa errada... Não vai ser pouca... Bom, mas vocês estão falando... vocês estão falando bastante da questão das empresas, mas vamos voltar um pouquinho na pessoa física, Henrique, porque o pessoal confunde muito assim, status imigratório com o status da pessoa enquanto... Residência fiscal. Isso, enquanto contribuinte, né? Uhum. E aí tem, acho que, uma condição interessante que, assim, como é que é? Todo residente permanente, todo mundo que a gente entrega o Green Card na mão, esse cara já é um residente fiscal, não é isso? Ao receber o Green Card. Mas nem todo mundo... É ao entrar nos Estados Unidos com o Green Card, pela primeira vez. Aí ele já dá o start, digamos assim, na... residência fiscal dele. É porque é uma obrigação do Green Card, tá, pessoal? Caso, para quem não sabe, quando você recebe, não sei se a Alessandra leu a dela, mas quando você recebe aquele folhetinho falando Welcome to the United States of America, lá fala das suas obrigações enquanto residente permanente. E uma delas é pagar o imposto como residente fiscal americano. Mas o que eu queria dizer era o inverso, mas nem todo residente fiscal tem um Green Card na carteira, vamos dizer. Então, explica pra gente o que torna uma pessoa um residente fiscal dos Estados Unidos. Então, o residente fiscal é aquele que passa 183 dias ou mais em solo americano em qualquer ano. Mas a gente tem um teste de presença substancial, que a gente chama, que a gente não vai só olhar para, por exemplo, 2023, mas a gente vai olhar também para 2022 e 2021 para chegar nessa somatória de 183. 2022 a gente vai contar 1/3 dos dias, 2021 a gente vai contar 1/6 dos dias. E a gente vai somar isso, vai dar lá um... E no ano corrente você vai contar cada dia, como um dia mesmo Na normal. prática, se você passou mais de metade do ano corrente aqui, você já é um residente fiscal, para o próximo ano já tem a obrigação de declarar. Então você já tem preocupações fiscais como residente, que é diferente da preocupação do não residente. O não residente, ele é aquele que declara só aquilo que vem dos Estados Unidos. Tá. O residente é aquilo que declara com bases globais, ou seja, independente de onde está vindo a renda dele ou qual a natureza desse rendimento, ele vai estar declarando. Isso é importante para os nossos clientes que acham que o quê? Visto de turista, eu venho, fico um tempo, não tem problema nenhum. Então, assim, na prática, isso é interessante para falar para os clientes de, olha, não é só porque você está aqui como turista que você não é um residente fiscal. Eu sei que existem exceções, e como um bom advogado de imigração, eu sei quais são essas exceções, mas como o imposto não é minha área, eu vou deixar o expert do imposto falar dessas exceções especificamente. Então, você pode estar elegível por uma exemption desse teste de presença substancial. Mas para isso a gente tem que fazer enviar uma documentação para o IRS que basicamente vai justificar que o seu vínculo social e financeiro é com outro país. Então, você tem mais vínculos sociais e financeiros com o Brasil, por exemplo, do que com os Estados Unidos. E aí você justifica isso baseado em onde você vota, que é fácil, né? Para quem não tem green card, vota no Brasil. Baseado em onde você tem o seu carro, onde você tem a sua primary residence, né? Que é a sua residência primária. E outros fatores que vão, no agregado, justificar a residência fiscal desse cliente para um lado ou para o outro. O IRS tem o seu critério para isso, então ele julga ele analisa de acordo com esse critério, mas na prática tem como existir a elegibilidade desde que essa pessoa consiga documentar essa presença mais significativa no Brasil do que nos Estados Unidos. E com relação ao status imigratório?
São 4 status que tem a isenção, digamos assim. A gente está falando... É fato ou fake? Doutor Henrico. É fato ou fake? Estudante não paga imposto? Então, o Como estudante, na verdade, o F, o J, o Q e o M, que são vistos relacionados à academia, né? Mas o F e o J mais relacionados a... Enfim, o Dr. Guilherme é dessa área, você já conhece. Estudante, tá, gente? Mas para quem está escutando... Escola técnica, basicamente isso, né? Esses vistos ficam isentos por 5 anos fiscais a essa regra do teste de presença substancial. Ou seja, ele só vai declarar aquilo que ele produzir de rendimentos nos Estados Unidos e não com bases globais ou não aquilo que está vindo do Brasil. Então, por 5 anos, os estudantes, o pessoal que é FJ, QM, tá isento, ficam isentos. Fica isento do que viria do Brasil, é isso? Exato. Mas se ele tiver lá o OPT dele, lá, se ele tem autorização de trabalho e ele trabalha e ele tem renda, ele declara. Aí ele vai ser tributado aqui sobre a renda salariada dele, ele vai receber um W-2, que nem quem trabalha aqui normal. A diferença é que esse contribuinte, inicialmente, ele não vai estar sujeito aos impostos, os encargos trabalhistas, né? Que já quem é residente fiscal Social já paga. Security e Medicare. 7,65% do imposto ele economiza e ele perde, por outro lado, porque ele não tem a isenção da pessoa física, né? O não residente ele é tributado ali em cima de tudo que ele ofere. Diferente do... Independentemente se é $1.000 ou $2.000. Não tem dependente, não tem nada que o... Então, o residente fiscal tem benefícios também, em termos de créditos, em termos da própria isenção, que são bons também, mas o outro lado da faca é... Então, vamos quebrar aqui rapidão para vocês entenderem. Primeiro, F, J, Q e M, né? Esses são os vistos que eles têm uma isenção da regra do teste de presença substancial durante 5 anos. Ou seja, enquanto eles estiverem aqui, desde que seja menos de 5 anos fiscais, eles não precisam declarar rendas que não foram auferidas, ou seja, que ele não ganhou nos Estados Unidos. Se ele ganhou coisa lá no Brasil por meio da empresa dele, tudo bem, ele não precisa declarar essa renda nos Estados Unidos. Agora, F, J, Q e M, quem são? F e M são estudantes, né? F e M, estudantes. E J e Q são intercâmbios, são vistos de intercâmbio, né? Vou colocar assim. Um é intercâmbio no sentido de você vem experimentar a cultura americana, que é o J, e o Q é intercâmbio de você vem trazer a sua cultura para os Estados Unidos e experimentar um pouco da sua cultura, que é o quê? Então, na prática, são esses 4 tipos de visto, esses 4 tipos de status que vai ter esse benefício fiscal. Lembrando, se você ganhou alguma coisa nos Estados Unidos, você precisa declarar. E aí, o que o Henrico estava explicando aqui... Se trouxer o dinheiro, aí você tem o IOF, que é o imposto que vai ser cobrado a nível Brasil. Ok. Mas você não tem uma tributação americana incidente em cima desse. Como se fosse uma renda aqui. Só a renda auferida aqui. Só o que é auferida. A renda que veio para cá não conta. E aí o que o Henrico estava explicando é que quando você é residente fiscal, você tem um benefício que é a isenção do imposto de renda até um determinado valor. Qual o valor? Brasil, 10 né? mil? 11 mil? Hoje anual? Ele está 26 mil casal, mais ou menos 13 mil para cada. A pessoa física que é solteira. Né? Então... Aí você tem os créditos, que são mais interessantes, que aí não é uma isenção, você não está deduzindo da renda, você está efetivamente recebendo um benefício direto que vai reduzir diretamente o seu imposto. E aí são os dependentes, por exemplo, principalmente abaixo de 17 anos, você tem $2.000 de crédito. Você tem créditos que são para fins estudantis, então se você paga a faculdade para um dependente, para o seu cônjuge ou para você mesmo, você tem também um crédito relacionado a isso. E aí tem até o crédito, que esse não é exclusivo dos residentes fiscais, mas o crédito por você ter pago o imposto em outros países, desde que seja a mesma pessoa. Pessoa física compensa de pessoa física, jurídica. Entendi. Okay. E já o não residente, se ele ganhou $3.000 aqui no ano e ele ganhou nos Estados Unidos, ele tem que declarar e pagar imposto em cima disso. Exatamente. Esse crédito que você falou, Henrico, que você considera o imposto pago no Brasil, você iria abater, vamos dizer assim, do imposto que você... Isso é que é fruto do chamado acordo de não bitributação? Não. Não, esse é um acordo, na verdade, que ele é mais voltado para a área previdenciária e relativa a encargos trabalhistas entre Brasil e Estados Unidos. Ele não toca na parte tributária de impostos sobre a renda, infelizmente. Então, por enquanto, na verdade, o que a gente faz é um planejamento tributário pré-imigratório para endereçar os tipos de rendimento que a pessoa tem e qual a melhor maneira deles chegarem aos Estados Unidos, se a gente vai constituir empresas, se a gente vai constituir holding, se a gente vai fazer eleições fiscais
para as empresas brasileiras, ou se vai ter outra estrutura para minimizar esse imposto que ele teria que pagar aqui nos Estados Unidos e até aproveitando esses créditos fiscais da pessoa física e jurídica que ele pode vir a ter direito. Então, só para eu não achar que eu falei uma grande besteira, porque eu acho que sim, existe acordo de não bitributação entre o Brasil e os Estados Unidos, sim ou não? Existe, não existe? Existe um acordo previdenciário, e existe um acordo de não bitributação que é entre o Brasil e aí se você está recebendo renda americana, pagando imposto aqui e tributando no Brasil, que é o caminho inverso, aí você tem um acordo de não bitributação entre o Brasil e os Estados Unidos, que basicamente é a mesma dinâmica do que o caminho inverso, que é só uma compensação tributária. Então, você está pegando e calculando um crédito fiscal baseado naquilo que você pagou, com alguns limites, e creditando no imposto, no saldo de imposto a pagar que você teria no outro país. Que aí é o que o Henrique explicou, é o grande problema, né, da maioria dos empresários no Brasil, Exato. Porque eles não são taxados na pessoa física por lucros e dividendos. Eles pagam isso na própria pessoa jurídica. E aí, como a pessoa física chega limpo para eles já, eles não vão pagar nada na pessoa física, aqui nos Estados Unidos o movimento é justamente o contrário. Você não é taxado na pessoa jurídica quando é alguns tipos específicos, que a gente vai chegar lá. Isso. E aí, na pessoa física, você é taxado. Isso. Então, acaba que o pessoal fala, né, chama de bitributação justamente por isso. Porque você paga na pessoa jurídica no Brasil, e aí, quando você distribui para a pessoa física, e aí você chega nos Estados Unidos falando, olha, recebi 50 mil reais, 100 mil reais da minha pessoa jurídica do Brasil, você tem que pagar em cima da sua pessoa física aqui. Mas existem formas de mitigar isso e de evitar. Na prática, você consegue evitar, em alguns casos, 100% da tributação que seria incidente sobre esse rendimento que está sendo tributado no Brasil. Então... Mas aí tem que falar com o Henrique, né, gente? Os dois caminhos. Vocês entenderam, né? Aí já não tem como, tem jeito, cara. Não, o TurboTax não vai ajudar nisso, provavelmente. Vai querer entender tudo de acordo de não bitributação, de compensação previdenciária. Não, cara. Você vai falar com o Henrique, entendeu? Encurta o caminho aí, melhora a sua vida, porque, né, melhor, não é isso, doutor? Com certeza. Exatamente. Fica muito mais fácil, né? Exatamente. Bom, você falou do tipo de empresa. O tipo de empresa que a pessoa abre aqui, porque às vezes a pessoa chega sem informação, né? Vai procurar aí esses profissionais, igual a gente falou, que não tem essa sua certificação. Sim. E normalmente eles vão dar uma receitinha de bolo, né? Não, faz desse jeito que é melhor, que é semelhante à limitada do Brasil. Não, faz assim que é melhor. Sim. Esse é melhor, às vezes, a gente nem sabe se ele está munido da melhor informação. Então, isso muda o tipo de imposto que a pessoa paga? Muda. Quais são os tipos de empresa, então, que a gente pode abrir aqui? O que muda, assim, de forma resumida? Sim, então a gente tem, na verdade, dois tipos principais. Não tem aquela diversidade de modelos jurídicos que tem no Brasil. A gente vai ter dois tipos principais empresariais. E aí a gente vai ter alguns modelos tributários também, não tanto quanto no Brasil, abaixo desses tipos jurídicos. Então, a gente tem a Limited Liability Company, que é uma LLC, e a gente tem a Corporation, que é como se fosse uma SA. A gente está fazendo comparações aqui bem loose, né? Sem ter... realmente... A LLC é como se fosse uma LTDA, fazendo uma comparação bem abrangente. Isso. A LLC é a LTDA e a Corporation é uma SA. Como uma SA. Então, a Corporation ela vai ter uma tributação que vai incidir na pessoa jurídica mesmo, 21% sobre aquilo que você está lucrando. Então, a gente não está tributando o faturamento nos Estados Unidos a nível federal. Mas é o lucro. A gente está tributando só aquilo que é efetivamente lucro. Por isso, a importância de ter a contabilidade bem alinhada. Já na LLC... a gente não vai ter uma tributação a nível corporativo, e sim a nível da pessoa física, também em cima daquilo que é lucratividade daquela empresa. Então, não é sobre o que você distribuiu, como pode acontecer na corporation. Se você faz uma distribuição de lucro, você pode ter aí sim uma bitributação tradicional, no sentido que você já pagou os 21% na pessoa jurídica, e agora você vai distribuir para a física e pagar de novo na física. A alíquota vai depender se você é residente, não residente, qual alíquota você cai na progressividade também, o tipo de dividendo. Mas eles fazem isso na corporation justamente porque a ideia, né, pessoal? E aí o Henrique vai até explicar os dois tipos diferentes de corporation em termos de tributação, mas a ideia é que essas corporações são corporações enormes. Então, você imagina o seguinte, uma Apple da vida. Ela tem que pagar imposto nela mesma, né? Ela não vai ficar fazendo todos os acionistas da Apple pagarem todo o imposto e a Apple fica lá tranquila. Exatamente. Não. Então, ela paga o imposto e aí cada acionista que vai receber o seu rendimento
vai pagar imposto em cima daquilo que recebeu como dividendo, né? Como um dividendo, exatamente. Isso é, na verdade, o que acontece na prática é que a Limited Liability Company foi inventada aqui nos Estados Unidos na década de 80, quando eles precisavam fazer uma fusão, na prática, entre o que é uma corporation e o que era uma sociedade não incorporada, né? Como se fosse uma sociedade que não é propriamente uma pessoa jurídica. Aí nasce, nessa fusão, a Limited Liability Company. E com isso, eles puxaram para a tributação da sociedade, que na época já era incidente na pessoa física acionista ou sócia daquela entidade. Então, a corporation já é o contrário disso. Ela busca um distanciamento daqueles que são acionistas. E o tributo à empresa. O tributo que é incidente à empresa em si. Depois, se você distribuir para acionistas, você vai ter uma nova incidência. Ela faz sentido ainda assim? Pode fazer, porque a gente tem 21%. Se você não tem uma pretensão muito grande de distribuições, na pessoa física, você poderia estar pagando 37% sobre uma lucratividade de 1 milhão, por exemplo, por ano. Então, pode fazer sentido ainda para alguns clientes e a gente abre diariamente. Só para tentar explicar, porque é um pouco confuso, porque aqui nos Estados Unidos você tem 2 níveis de pessoas jurídicas, de tipos de pessoa jurídica. Você vai ter o nível jurídico, né, que aí é LLC, Corp, você vai ter PA, né, que PA é professional. Uma corp. Aí você vai ter a partnership propriamente dita, né? Sim. Você vai ter também a sole proprietorship também, né? Então vocês vão ter esses tipos diferentes de entidade jurídica, né? Que aí no Brasil se compara com LTDA, SA, sociedade simples, que é o nosso, né? O escritório de advocacia é obrigado a ser sociedade simples. Não pode ser LTDA, porque você sabia disso? O escritório de advocacia não é considerado uma atividade empresarial. Ele é uma prestação de serviços intelectuais. Nem é uma empresa. E por isso não pode ser uma empresa, tipo assim, de lucro, assim, né? Não pode ser. Aí você vira uma sociedade simples, pura. Então, na prática, é diferente. No Brasil é absurdo. No Brasil você vai ter vários tipos de pessoas jurídicas diferentes. E aqui você vai ter menos, né? Inclusive ONGs e pessoas jurídicas sem fim lucrativo aqui são corporations. São corporations também, né? Exatamente. E aí você tem uma outra realidade nos Estados Unidos, que é o tipo de tributação que aquela empresa vai sofrer. Só que o que confunde é porque o tipo de tributação muitas vezes se confunde com o nome, né, que a empresa tem. Então, você pode ser taxado como uma partnership, você pode ser taxado como uma small corporation, né, que é o S-Corp, ou você pode ser taxado como uma C-Corporation, né, e sole proprietorship também. E sole proprietorship. O sole proprietorship ele é só aquela LLC simples na pessoa, que o acionista é pessoa física. Então, isso cai diretamente na pessoa física dele. Confunde 100% o imposto da pessoa jurídica com o imposto da pessoa física. Fica tudo junto ali. Na verdade, é um anexo propriamente da pessoa física, se você tem uma LLC e você é o único acionista da pessoa física. Aí, os outros modelos, eles confundem justamente por isso que o Dr. Guilherme pontuou. Que é a C-Corp, é só o subchapter, o subcapítulo do Código Federal C. E a S-Corp, ela é relacionada à Small Corp também, mas ela é o subcapítulo S. Então, você, como LLC, por exemplo, você pode optar por qualquer um desses regimes, literalmente, tendo os requisitos próprios. Você não pode ser uma sole proprietor se você tem 2 sócios, porque você já é uma... Só para deixar claro, não existe entidade tributária chamada LLC, só entidade jurídica chamada LLC, né? Exatamente. Eu vou perguntar um negócio já assim aqui, ó, mas pé no chão para uma galera que tá aí ouvindo a gente. Casais nos Estados Unidos sempre declaram juntos? É mais vantajoso? E aí sua renda fica ali totalmente conectada à renda do marido? Explica esse BO pra gente aí, Henrico. Eu vou dizer que para 95% dos casos, sim, faz muito mais sentido você declarar em conjunto. E tem alguns casos que seria um absurdo você não declarar em conjunto. Por exemplo, se você tem Obamacare, que é um plano de saúde super utilizado aqui pelos imigrantes. Se você declara separadamente e você é casado, você pode declarar separadamente se você é casado, né? Esse é o detalhe. Mas se você opta por isso, você tem Obamacare, você tem que devolver todo o subsídio que você recebeu durante o ano. Então, você acabou de jogar no lixo o seu Obamacare se você faz isso. Então, esse é um dos pontos. Outros créditos fiscais, você vai ter que determinar com quem fica. Então, se você, por exemplo, se divorciou recentemente, mas você ainda era casado no papel, então você tem que declarar married filing separately, que é casado, porém declarando separadamente.
você vai ter que determinar quem vai declarar qual dependente. É isso que eu ia falar. Escolher crédito, por exemplo, você tem 2 filhos e os 2 são menores. Então, você pode cada colocar leva um filho, filho para cada um. Mas não aí, faz muito sentido. como vocês estão em divórcio, pode ser que seja uma situação contenciosa. Então, você Meu quer os Deus. 2. Me dá os 2 créditos aqui, me dá os 2 milhões. Os meninos ficam com você, o crédito fica comigo. Também pode ser. Então, isso vira tema, inclusive, nos divorce. Mas aí quando você está assinando. Não vou nem falar essa palavra, né? Mas aí é palhaçada, né? É. Os meninos ficam com você e o com... crédito fica comigo. Eu não, tipo assim, você vai ficar com todo o trabalho de cuidar, de criar, de pagar, divórcio, de tudo. já vimos de e tudo. eu fico com os créditos fiscais ligados às crianças. Olha, exatamente. E aí você tem testes, lógico. Aí o IRS estipula testes de manutenção financeira e testes de presença de com quem a criança está. Mas os créditos são parecidos, por exemplo, quando você falou em torno de 27 mil para um casal, hoje, é isso? De crédito? Isso. Se forem declarar separadamente, seria em torno de 13 mil para cada um. Aí isso não tem impacto. Matematicamente falando, e aí tem um income gap que a gente chama, que é um nível de rendimento ali na faixa de 270 mil a 300 X, que vale a pena também, mas é só porque você... Mas aí estamos bem, né? 270 mil... Olha, quando chegar lá, te ligo, tá, Henrique? Se você está declarando mais de 270 mil nos Estados Unidos, a não ser que você esteja em Nova York, né? E aí esteja uma família toda ser 270 mil, pode até... Dificilmente vai ser ruim. Ruim não vai ser, mas pode ser não tão bom. Pode estar... Mas se você está na Flórida declarando mais de 270 mil no imposto de renda, você está bem, querido. Você está muito bem. Henrique, as alíquotas daqui são mais pesadas que as do Brasil? São iguais? São parecidas? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Muita gente... não tô cansada de pagar imposto no Brasil. Ó, eu vou falar opinião minha, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas muita gente fala, no Brasil você cobra muito imposto e tudo mais. Pelo que eu sei, os Estados Unidos o imposto de renda é maior. Sim. A diferença é que você não vai pagar tanto imposto em outras coisas, como, por exemplo, o imposto que você paga de ICMS, o imposto que você paga de ISS. Todos esses impostos que você paga no Brasil, você está comprando ali uma, fralda. Sei lá, uma fralda, você está pagando ali uns 50% de imposto em cima daquele valor, né? Que você nem sabe, só está escrito na nota fiscal, que ninguém para ver. E aqui nos Estados Unidos, não, né? Cada estado vai dizer quanto que é o sales tax. Exato. E você vai ver, tipo, 7%, que 9% no caso de Nova York. Do que você vai ter dos impostos indiretos no Brasil, que são notoriamente altíssimos, né? Mas tudo que você falou até agora sobre tributação, você falou sobre lucro. Só. A gente só falou sobre e aí, se formas. A gente vai... Não, mas a gente vai, por exemplo, olhar a questão no Brasil, eu não sei, mas, por exemplo, eu era contratada. No meu contra-cheque era 27,5 na lata ali, todo mês, entendeu? Eu falava, cara, eu trabalho um quarto, né? Mais de um quarto do ano. Mais de um quarto do meu mês, eu olhava pro contra-cheque, assim, de vontade de chorar. Eu falei, cara... quantos dias no mês, né? Eu fiquei trabalhando só para o governo. Sim. E depois pode ser, dependendo da quantidade de coisa que você tinha para apresentar ou não, pode ser que não era um valor que você iria conseguir recuperar, né? Ser. Ou não, parecia que você era riquíssimo na hora de declarar imposto de renda, mas na verdade o que é aquela classe média apertada, um salário bruto alto, mas muitos impostos. Muitos impostos. E aí, às vezes, prestação de casa própria, de carro, nada que seja dedutível. Exatamente. Entende? No Brasil, então, pelo que eu sei e lembro, acima de 5 mil, 6 mil reais, você já é 27,5%. Exatamente. Exato. Então, acima de 5 mil e poucos. Ou seja, não tem nada a ver com lucro. Ou seja, era o seu salário, era fruto do seu trabalho ali. Então, assim, considerando assim, não sei se estou falando errado também, mas me passa a impressão, ainda que se for uma alíquota mais alta, se for sobre aquilo que eu apurei de lucro, né, sobre as minhas atividades, faz mais sentido, talvez. Ou seja, mais justo, não sei qual é a palavra. Aqui nos Estados Unidos você tem menos encargos também, né? Vamos falar da pessoa física antes assalariada. Então, você está vindo para cá para trabalhar, para um empregador, como contratado, você está pagando 7,65%, que é Medicare e Social Security. Então, é a sua previdência e o seu sistema de saúde público aqui nos Estados Unidos. Além disso, você vai ter aí a tributação, né, a retenção na fonte, que é a tributação sobre a renda. Então, muitos clientes pagam 17%, muitos clientes pagam 27% também. E outros têm praticamente todo o valor restituído, porque eles têm uma família de 3 filhos e só um deles tem renda. Então, é muito diverso. E eu tenho clientes, por exemplo, em New York, que estão pagando uma alíquota de mais de 50%,
porque eles têm, além dos impostos da União, eles têm também os impostos do Estado, que é uma coisa que é inconstitucional no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, todos, exceto 7 estados, a Flórida é um deles, não tem tributação da pessoa física. Isso é interessante, pessoal, falar aqui. Porque o que acontece? O que o Henrico está falando? Primeiro, só para a gente chegar num ponto básico. Qual é a maior alíquota de imposto que uma pessoa pode pagar aqui, imposto de renda? Federal, né? 37%. 37%. Então, se você ganhar acima de 500 e poucos mil por ano... acima de 500 mil por ano. Se você é um casal, 600 e poucos mil por ano, você já está nessa alíquota de 37%. Ou seja, se cada um da casa, né? Um casal. Se cada um da casa ganha ali uma média... É até cômico isso, né? Ganha uma média ali de 25 mil a 27 mil dólares por mês. Pode ser que vocês sejam tributados em 37% Puxa vida, hein? Por ano. Né? Mas para quem tá ganhando isso, querido, você nem vai sentir. Feliz, querido. Fala pro universo, e aí, pagar imposto de renda. A diferença do Brasil é que no Brasil o imposto é definido pela Constituição e pela lei tributária, né? Sim. E aí cada ente vai ter um determinado imposto. Aqui, por exemplo, Nova York, tem o imposto de renda do estado de Nova York. Então, além do federal, que você paga 27%, você pode pagar 37%, perdão, você pode pagar mais 13% de imposto estadual de renda em Nova York. Exatamente. É isso. Exatamente isso. Então, você não tem os impostos indiretos tão pesados como a gente estava falando, mas você tem, em contrapartida, os impostos diretos, né, que são sobre a sua renda, em vários estados, na maioria dos estados, você vai ter essa incidência de tributação que, na prática, torna ainda mais oneroso, e eu acho que mais oneroso do que o do Brasil, em média, para o trabalhador assalariado. E aí você tem o autônomo, que logo de cara ele já tem uma tributação, aquela que a gente está falando de 7,5%, 7,65% da folha, ele já tem essa dobrada, porque ele é tanto empregador quanto empregado. Então, ele paga 15,3% em cima de todo o lucro que ele tiver na atividade dele como autônomo. Em contrapartida, esse é o autônomo, né? Ele tem a condição de fazer todas aquelas deduções que os Estados Unidos é conhecido por ter digamos assim, ser um pouco liberal nesse aspecto. Você tem várias despesas que são atreladas ao seu trabalho que são dedutíveis. Isso pode incluir até o seu telefone ou a sua locomoção, né? O seu meio de transporte para o trabalho, e infinitas outras possibilidades que no Brasil você vai ter se você for um lucro real, por exemplo. Eu ia falar isso, né? O brasileiro do lucro real, que quase ninguém quer. Exatamente. Mas, assim, uma coisa que é interessante, gente, é que a gente conversou um pouco sobre isso, mas o brasileiro tende a abusar dessa liberdade, né? Então sai declarando tudo. E aí declara a compra da casa, assim. Eu sou autônomo, fiz a compra da minha casa. Não, fiz a compra da minha casa, compra de comida mesmo, sabe? Ah, sim, perdão. Supermercado. E declarei lá no imposto de renda para abater como custo da empresa. Gente, não faça isso, porque isso depois, se você cai numa auditoria, você vai se lascar ali por causa desses itens que você está declarando como custo da empresa, que não entram como custo da empresa. Não tem nada a ver com a sua atuação. Com a atividade então, liberal, de fato, mas você não pode abusar disso, até porque a gente sabe que, como a gente estava falando antes, a Receita Federal Americana tem um método de auditoria muito agressivo. Ela é conhecida por isso. Então, quando você parar para ver, eles já estão tomando tudo com multas e juros. Eu só quero saber uma coisa antes. Que é uma coisa que todos os meus clientes perguntam. E eu já conversei muito com o Henrico sobre isso. E todas as vezes eu falo para os clientes: existe uma empresa que é melhor ou não é melhor para quem quer, por exemplo, esconder que está trabalhando do governo americano? Não. Na prática, não tem uma melhor. Mas, na verdade, assim, se você for olhar para dinâmica entre solicitação de documentos do USCIS e o que pode vir a ser solicitado da sua pessoa física, por exemplo, a sua declaração pessoa física, se você tem uma LLC, o nome dela está ali. Então, se você trabalhou e se você não simplesmente investiu numa empresa, é bom você saber o que você vai falar para o oficial de imigração. A corporation, por outro lado, ela tem como ter uma declaração de corporation onde não há o vínculo, se você não distribuiu, com a pessoa física. Então, se for comparar nesse aspecto,
Porque você está pagando lá na corporation. Você já paga tudo na corporation. Na empresa. E o vínculo com a pessoa física, ausente a distribuição de lucros, não existe no primeiro momento. Então, pode-se dizer que a corporation te dá um pouco mais de blindagem, talvez. Mas assim, uma coisa é certa, pessoal. O fato de você fazer isso não vai eximir o governo de descobrir que você está trabalhando. O governo descobre da forma que ele quiser. Porque eu respondo isso de uma forma ainda quase... Não chega a ser indelicada, mas sendo bem direta para o cliente. Porque às vezes o cliente quer marcar, não, eu só quero ir aí conversar para saber certinho como é que eu faço para trabalhar sem ter autorização. Quero fazer do jeito certo. E aí eu respondo para eles, não existe um jeito certo de fazer algo que não é correto. Não, a recomendação é categórica, né? Não existe trabalho sem permissão de trabalho nos Estados Unidos, exceto caso você queira correr um risco gravíssimo de ser... ou então ciente de que, olha, posso até tentar fazer da forma que eu minimizo o risco, mas não existe... eu quero fazer tudo do jeito certinho. Olha, o jeito certinho é não trabalhar enquanto você não tem uma autorização. Exato. Esse é o jeito certinho mesmo. E aí o pior, né, Ale? Que é o que eu sempre falo para os meus clientes. Porque... Eu não posso te aconselhar nisso. Isso, então, às vezes eu só quero que o advogado me responda direitinho, porque a gente está precisando trabalhar e eu queria que ele... Eu não posso. Falei, não vamos marcar para você conversar com o advogado sobre isso, não, querido. O que a lei me permite fazer? Advogado. A lei me permite te dizer quais são as consequências possíveis. Exato. Né? E o que acontece com alguém que faz isso. Isso eu posso dizer. Né? Se é comum, se não é... Isso eu posso falar. É comum a imigração ir atrás de quem está trabalhando por meio de empresa? Não é comum. Mas acontece de vez em quando. Isso que eu ia falar. Eles vão descobrir de alguma forma. Aí, às vezes, eu falo isso pro cliente fala, Alessandra, mas fala a verdade, todo mundo faz isso. Se não for assim, a pessoa não sobrevive até o processo ficar pronto. Eu não vou negar o que ela está falando. Só que, enquanto profissionais, tanto do direito quanto da contabilidade, não tem como você falar, olha, nem recomendar e nem falar o jeito certo de fazer ensinar. Isso errado é dessa forma. Entendeu? Porque na prática é justamente isso. Gente, eu não sou um bicho de outro mundo que acha que as pessoas... E não entende essas pessoas e não entende o fato das pessoas estarem trabalhando. E aí a gente não está aqui para julgar ninguém, só que mas eu não posso, enquanto advogado, recomendar e nem ensinar. Como amigo, eu posso até falar, poxa, te ajudar e tudo mais, você é meu amigo, não tô nem aí. Agora, como advogado, jamais. E a gente teve um caso aqui que a gente até se assustou um pouco, assim, uma negativa que chegou recentemente de uma mudança de status para estudante. E, cara, foi... A resposta, né, da imigração foi, assim, detalhada. Sua mudança de status sendo negado, porque você trabalhou na empresa tal, no endereço tal, com o nome tal, no período tal, de abril período a tal, entendeu? Assim, né? E, na verdade, era uma empresa, acho que, se não me engano, uma LLC, que abriu com o cônjuge. Ela não estava trabalhando com ele realmente, né, trabalhava, ela não trabalhava, mas estava lá como manager. Constava ali no Sambis, ou seja... você não está apto nem para esse status, nem para nenhum outro status, porque você trabalhou enquanto você estava aqui. Uma das coisas mas num nível de detalhe que foi assustador. E uma das coisas que todo mundo me vem não, mas a Corp, fala justamente o que o Henrique falou, mas a Corp eu consigo não declarar meu imposto e tal. Mas lá no Sambis, você vai se colocar o quê? Como presidente. Exatamente. Quando você se coloca como presidente de uma corporation no Sambis... Não, a imigração, e ela pressupõe de maneira correta, porque a partir do momento que você é presidente, não é acionista, significa que você está tomando atitudes e decisões de gestão. Exatamente. E aí, quando você é gestor de uma empresa dessa, você está trabalhando para essa empresa. E você não quer correr esse risco, né? Você, enquanto imigrante, está chegando aqui e está aqui querendo ficar a longo prazo, é um risco que você precisa considerar. E aí, só para esclarecer para o pessoal de casa, a gente não está aqui julgando quem faz, a gente não está falando mal de quem faz, está tudo, né? Cada um aqui, cada cabeça segue ali a sua sentença e existem diversas realidades que as pessoas precisam lidar quando elas chegam aqui. Porém, enquanto profissionais, é aquilo que o Dr. Guilherme falou. Ele chega na consulta, o advogado vai falar, olha, o visto A te permite isso, não permite isso e aquilo. O visto B te permite. Ele vai te falar o que pode e o que não pode. Você, munido das informações, vai tomar as suas decisões. Olha, até aqui eu preciso me arriscar, não tem outro caminho, minha família não vai sobreviver. Mas está ciente que existe um risco? Existe um risco. Vou tentar fazer da melhor forma, não quero ficar devendo nenhum imposto, quero fazer tudo certinho, ok. Mas o Henrique jamais vai falar, não, faz desse jeito aqui que é certeza que vai dar bom. É isso que a gente não pode E assim, qual que é a grande questão, né?
Eu e o Henrico, a gente sabe muito bem disso, que a gente teve oportunidades recentes de fazer coisas erradas e a gente viu agora que, graças a Deus, a gente nunca fez nada de errado, porque senão, se a gente tivesse feito, hoje a gente estaria pagando o preço dos erros que a gente teria cometido, porque hoje a pessoa é sua amiga, mas amanhã ela tá querendo arranjar qualquer coisa, cavar qualquer coisa de ruim para poder apontar. Pessoa que não paga imposto nos Estados Unidos pode ser presa? Pode. Eita, assim na lata? Pode? Ela pode ser. É sério? Pode ser presa. É o Capone. Mas é o que a gente estava falando, assim, não consegue enquadrar o cara em crime nenhum. Aí se você tá nesse nível de persecution, podemos dizer, você já tem um histórico criminal amplo e a porta de entrada, digamos assim, do sistema de justiça é entrar pela declaração de imposto de renda, porque você consegue criar um criminal case contra aquela pessoa, contra aquele indivíduo. Entendi. Como no famoso caso de Al Capone. Ou Jeffrey Epstein também. Jeffrey Epstein e vários outros que caíram nessa mesma... por esse mesmo motivo. Então não foi só assim, não pagar o imposto, atrasar num ano, não vai para trás das grades, não. Mas se tiver um histórico assim mais complicado... Mas existe uma diferença que é importante citar. No Brasil, né, se você deve para a Receita Federal, você incorre em sonegação fiscal e tudo mais, a qualquer momento, né, isso é jurisprudência pacífica no Brasil, qualquer momento que você pagar, acabou a punibilidade, acabou o crime, acabou tudo. Inclusive, se você está preso, você vai sair da prisão, tudo acabou. Sim. Porque você pagou. Nos Estados Unidos, não é assim. Se você sonega o imposto, não paga a Receita Federal, eles chegam no momento de te processar criminalmente, cara, você pode pagar, você pode fazer o que for. O processo criminal vai continuar existindo. A punibilidade vai continuar existindo ali. Então, isso é em casos, obviamente, você não faz isso por atrasar imposto de renda, né? A gente estava falando aqui realmente de casos de evasão, né? De casos onde há fraude, onde o governo está sendo, de fato, fraudado, né? Por aquele indivíduo ou aquele grupo de empresas. Então, isso pode acontecer e acontece com frequência, mas a gama de atividade criminal geralmente é maior do que só aquele ato da evasão fiscal exclusivamente. Ou são empresas muito grandes que o governo... Que estão de olho já historicamente, né? Por exemplo, grandes empresas e indivíduos de alta renda, eles têm muito mais chance de ser auditados, obviamente, do que aqueles que têm a renda menor. Então, e nos próximos anos a tendência dessas auditorias é aumentar, né? Porque o IRS finalmente conseguiu um pouco de orçamento e está contratando alguns agentes, e alguns desses agentes são para esse fim, né, de enforcement. Então, vai ter auditoria, vai ter mais auditoria do que vem acontecendo nos últimos 10, 20, 30 anos. 30 não, acho que 30 é mais, muito porque eles auditavam antigamente quase todos os tax returns, e hoje em dia é um percentual muito pequeno que a tendência é aumentar nos próximos anos. Mas é engraçado você falar, né, que antigamente eles auditavam quase todos os tax returns. Sim. Isso por quê? Porque até Ronald Reagan, os Estados Unidos, eles taxavam muito a renda da pessoa. Podia chegar até 70% da renda da pessoa. A alíquota mais alta histórica dos Estados Unidos é de 90%. Então, isso, lógico, faz muito tempo, mas eles tributavam extensivamente a renda antigamente para poder subsidiar, principalmente guerras na época, e outros affairs, né, do governo que precisavam. Mas você tinha muito mais também, o governo dava muito mais coisa também naquela época, né, capacidade de compra de casa. Lógico que era outra realidade, né, a gente não tá falando E aí Ronald Reagan veio, agora a coisa tá mais ajustada. Abaixou o imposto, fez o trickle-down economics, né, que você começa de cima e aí os de cima vão transbordando para baixo. E aí temos o que temos hoje. Exato. É isso. Henrico, muitíssimo obrigado. Que papo, assim, esclarecedor, né? Algumas vezes deu uma interrogação aqui na cabeça, mas o que você faz, gente? Você volta e escuta de novo. O bom do Greencast, entendeu? O bom do YouTube é que você volta, volta no replay, volta mais devagar, se o tic-tac tiver com a dificuldade aí. Mas fala pra gente, Henrico, quem tá assistindo a gente, tá se planejando, tá pensando em migrar, qual que é o seu conselho? Como contador, como imigrante, como ser humano, o que você fala para essas pessoas aí que pensam em migrar e estão acompanhando o nosso podcast? Como ser humano, com certeza, perseverança. Eu acho, no primeiro momento, a mudança para os Estados Unidos ela pode ser dura para quem tem vínculos afetivos no Brasil.
E no lado de contador, eu diria, com certeza, se planeje, faça o seu planejamento. Procure entender quais vão ser suas obrigações. Procure Anders Advisors também. A gente pode te ajudar. E para saber sobre o seu visto imigratório, procure o Dr. Guilherme Lopes. Eu acho que eu entendo um pouco, talvez. Então, Lopes Law. Pessoal, barra contato, entre em contato com a gente. Olha, o que eu posso dizer é, o Henrico, eu tenho processos migratórios com o Henrico, né? Claro que quando eu cheguei ele já tinha green card, já tinha tudo, mas ele confia em mim, a vida dele também migratória aqui nos Estados Unidos, então... Exatamente, com certeza. E você confia ele, seus processos, a sua vida contábil. Toda a minha vida contábil, o Henrico também que cuida. A confiança é mútua, O Gui vai me fazer cidadão aí, em breve, escritório do Gui. Mas, obrigado, gente, pelo convite e estou à disposição aí do que vocês precisarem. Com certeza. Obrigado por estar aqui hoje. Agradecemos demais, foi muito esclarecedor. Obrigado. Né? E um papo bem cabeça mesmo, para aqueles que querem vir e querem entender mesmo, né? Tudo do jeito certo, né? Muito obrigado pela presença, viu, Henrique? Vocês. Obrigada a você que acompanhou mais esse episódio e a gente se encontra no próximo Greencast, se Deus quiser. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.